Olá, meus irmãos, você que se encontra aqui na página do Conservatório, seja bem-vindo a este vídeo, primeiro de uma série de vídeos em que abordaremos temas apologéticos, ou seja, temas que vai ajudar você a defender a fé católica. Muitas vezes nós somos bombardeados pelos protestantes, pelos nossos irmãos protestantes, acerca de temas como imagens, a intercessão dos santos, a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora teve outros filhos, a questão das procissões, relíquias e tantos outros temas. Para esses vídeos utilizaremos unicamente as Sagradas Escrituras e você vai ver o quão verdadeira é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E no nosso primeiro vídeo, nesse vídeo que introduz esta série de vídeos, nós falaremos sobre as imagens. É o tema mais polêmico de todos. Nós somos constantemente atacados, chamados aí de idólatras. Nós vamos começar, inclusive, utilizando o livro, tão famoso, a passagem bíblica tão famosa aí, utilizada pelos nossos irmãos protestantes, que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 3 seguintes. Só para contextualizar aqui, Moisés já havia libertado os israelitas, o povo hebreu do Egito, da casa da servidão e da escravidão, fez com que eles passassem pelo Mar Vermelho de pés enxutos, e quando eles estão vagando pelo deserto, Moisés sobe no Monte Sinai e lá ele recebe a tábua da lei, a tábua dos mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. E o primeiro mandamento, que nós vamos ver aqui, é que Deus pede que se evite a idolatria. Vamos ao texto, vamos ler o texto na íntegra. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima dos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante dela, e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, no primeiro mandamento aqui do decálogo, Deus pede que seja evitada a idolatria. Ele vai condenar, inclusive, o uso de imagens. Para uma pessoa que não tem um estudo bíblico aprofundado, é justamente aquilo que eu explicava no início desse vídeo, quem não tem um estudo aprofundado da Sagrada Escritura, de cara vai achar que Deus está abominando o uso de imagens. Mas é aí onde entra a questão de realmente se fazer um estudo das Sagradas Escrituras, porque quando nós lemos toda a Bíblia, e não apenas um versículo isolado, como nós lemos esse aqui, nós realmente entendemos o que Deus quer dizer com o seu mandamento. Deus aqui está condenando a idolatria. Não faça imagens ou esculturas de falsos deuses. Então, por que Deus pede esse mandamento? Esse mandamento não fazer imagens, nem escultura, nem figura alguma. Simplesmente porque os hebreus, os israelitas, quando estavam no deserto, lembrem lá, finalzinho do livro do Êxodo, do Gênesis, finalzinho do livro do Gênesis, quando é narrada a história de José do Egito, a forma como José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, e depois de ter passado aquele período de seca, de fome, não vou narrar toda a história aqui, que eu acredito que muitos sabem, quem não sabe vai ter que fazer estudo aprofundado, e vai saber que Jacó, junto com seus filhos, foram depois acolhidos por José no Egito, e lá ficaram. Muitos anos os hebreus viveram no Egito. E qual era a cultura egípcia? A cultura egípcia era uma cultura politeísta. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles adoravam vários deuses. Sendo assim, muitos desses hebreus que viveram, que nasceram lá, que fizeram toda a sua vida lá, muitos e muitos e muitos anos, acabaram absorvendo dentro da cultura do monoteísmo um certo politeísmo. Começaram a cultuar outros deuses. Daí a necessidade de Deus pedir que eles não fizessem outros deuses diante dele, porque só ele é Deus, só ele é Senhor. Olha só em Êxodo 32, quando eles vão fazer aquele famoso bezerro de ouro, olhem só as palavras dos hebreus, dos israelitas. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhes: vamos fazer-nos um Deus que marche à nossa frente. Porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Veja só, eles tinham uma cultura politeísta. Vamos fazer um Deus, ou seja, Moisés, esse que nos tirou do Egito, desapareceu, provavelmente morreu. Provavelmente esse Deus que ele, que aparece para ele na sarça ardente e pede que ele retira esse povo, provavelmente não existe. Mas vamos fazer um outro Deus. Vejam só, meu, que era um povo que não tinha
uma cultura monoteísta. Vamos fazer um Deus. Se eles tivessem uma cultura monoteísta, não teria necessidade disso. Eles não teriam murmurado, como muitas vezes murmurou. Deus não teria mandado tantas pragas para eles no deserto, como Deus mandou, justamente pela falta de desconfiança deles. Quem lê a Sagrada Escritura, quem lê o livro do Êxodo, vai encontrar muitas vezes isso aí. E sabe o que eu estou falando. A maior prova é aqui, quando foram fazer o bezerro de ouro, o que eles disseram? Vamos fazer um Deus para nós. Se eles fossem uma pessoa de cultura monoteísta, jamais fariam isso. Jamais passariam sequer esse pensamento pela cabeça deles. Né? Porque eles acreditariam e teriam fé no único Deus verdadeiro. Então é por isso que Deus pede que não se faça imagem diante dele, porque só ele é Deus. Vamos agora às passagens bíblicas que mostram que Deus manda fazer imagens. Seria Deus, então, um Deus contraditório que ora manda que não faça e depois manda que faça? No mesmo livro, né, em que Deus pede, né, o livro do Êxodo, que Deus pede que não se faça imagens, ele, mais à frente, né, no versículo 25, vai pedir que se façam imagens. Mas vamos lá, versículo 17. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, de um lado e de outro. Então, o Deus que manda não fazer imagens, agora manda que se faça imagens. Seria Deus um Deus contraditório? Fica a pergunta. Não, Deus não é um Deus contraditório. Os homens, por não lerem a Sagrada Escritura, por não contextualizar todo o texto, é que fazem atrocidades com ela. Agora vamos para mais uma passagem. Números capítulo 21, versículo 8. Vamos ao texto. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Veja só, Deus pede que seja feita uma imagem de bronze para que todo aquele que fosse mordido por cobras, só contextualizando aqui, os israelitas estavam sendo mordidos por cobras porque estavam murmurando contra o Senhor. Então o Senhor, como uma forma de punir esses israelitas, né, o povo, ele faz com que cobras, serpentes, vão lá e mordam o povo. Então Moisés vai, intercede pelo povo e Deus pede. Veja só, olha a coisa aqui que nós temos que entender. Deus, quando Moisés pede a ele que acabe com essa praga, né, com as cobras indo lá e mordendo o povo, Deus não faz com que o milagre aconteça assim, ó, povo. Ele pede que faça uma imagem e que as pessoas se voltem para diante dessa imagem. E todos aqueles que se voltarem para diante dessa imagem serão curados aí das picadas de cobras. Pergunta, por que Deus, sendo Deus, não fez direto o milagre, mas precisou que se fizesse uma imagem para que a graça, por meio dela, alcançasse o povo e o povo fosse curado? E só para provar o quanto que Deus condena a idolatria e não o culto às imagens, é que esta mesma imagem foi utilizada anos, né, à frente como culto idolátrico. Então vamos ler a passagem que se encontra em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 4, que diz o seguinte: destruiu os lugares altos, quebrou as estrelas e cortou os ídolos de pau, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamavam-na Nehustã. Olha a prova quanto que esse povo era politeísta. Olha a prova que quando eles viviam no Egito, o quanto que eles absorveram da cultura politeísta. Eles pegaram agora aquela imagem, que foi de início feita para uma bênção, feita para uma graça, eles mudam o sentido. Então essa mesma imagem, quando é mudada o seu sentido, passando agora a idolatrar aquela imagem, colocando nome na imagem, como no caso aqui, ó, colocaram o nome de um Deus chamado Nehustã. Agora vamos ver uma outra passagem bíblica que se encontra no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que está no capítulo 41. Vamos à leitura do texto. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins, ou seja, anjos, e palmas. Uma palma entre 2 querubins. Os querubins tinham 2 faces. Olha só o que é que tinha. Outra imagem aqui, ó. Uma figura humana, de um lado, voltada para uma das palmeiras, e uma de face de leão, voltada para a outra palmeira. Do outro lado, esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Desde o piso até a porta havia representações de querubins e palmeiras, assim como na parede do templo. Uma visão profética de Ezequiel do novo templo, em que ele é coberto de imagens.
Inclusive, imagens com face humana. Seria aqui já uma representação da face, de uma imagem da face do nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos. É o que nós vemos na Igreja de Cristo hoje. Anjos espalhados. Qual é a igreja, qual é o templo que você entra e você encontra nas paredes imagens de anjos? Imagens de face humanas. Qual é? E que adora o único Deus e não adora outros deuses, e que não é politeísta, que é monoteísta. Qual religião? Então, meus irmãos, este foi a nossa primeira aula sobre as imagens.